Todas as vezes que eu estou dentro de uma sala e entra um coronel na sala, eu preciso me levantar. Todas as vezes que eu estou sentado em uma sala e entra alguém mais antigo que eu preciso me levantar e prestar uma continência. E nesse momento eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou ler Deus vivo para você. Então, fique de pé nesse momento. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, versículo 10, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por intermédio do Evangelho. Versículo 11: deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12 vai ser o versículo chave para essa ministração. Presta atenção. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido. Repete comigo. Sei em quem tenho crido. Segura um pouquinho. E estou plenamente convicto de que Ele é poderoso. Repete comigo. Estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Feche os olhos. Pai, nessa noite nós estamos aqui sedentos pela Tua palavra. Eu peço perdão pelos meus erros e pelos meus pecados, e que nesse momento, nessa hora, eu possa ser realmente, verdadeiramente um instrumento do Senhor, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam modificadas, e que nós saiamos daqui nessa noite plenamente convicto de que o Senhor é poderoso. Aleluia. Podemos assentar? Eu não dei um título para essa mensagem, mas se eu fosse trabalhar um tema, poderia ser confiança. Eu não sei se todos sabem o que significa confiar, mas confiar é crer, confiar é acreditar. Quando um bombeiro ele sobe numa edificação a fim de salvar alguém que está tentando suicídio, ele confia no material que ele está utilizando. Ele confia no cabo, ele confia na mola, e ele sabe. Tanto é que todo treinamento, a primeira coisa que você ouve: confia no material. Quando um mergulhador do corpo de bombeiros, ele mergulha num rio sem visibilidade nenhuma, ele precisa confiar no seu equipamento. Quando um bombeiro entra numa edificação em chamas, ele precisa confiar que aquela capa de aproximação que ele ora está vestido possa resistir à chama conforme a especificação daquele material. Ele precisa confiar que se cair uma telha em chamas na cabeça dele, aquele capacete vai partir aquela telha e ele estará guardado.
irmãos, eu não estou aqui para falar de bombeiro. Eu estou aqui para falar da confiança que eu e você precisamos ter. E nós, meditando na palavra, o Espírito Santo me conduziu até esse versículo, até esse capítulo de 2 Timóteo. E em relação à confiança, nós poderíamos dar vários exemplos, falar de Davi, que confiou no poder de Deus e enfrentou um gigante. Mas nessa tarde, tudo que eu imaginava me fazia refletir em Paulo. A confiança que Paulo tinha em Jesus. Ele tinha tanta confiança que ele poderia acreditar que, apesar de tudo que os irmãos naquela época falavam contra ele, ele confiava em Jesus. Apesar das navegações que ele precisava fazer, ele acreditava em Jesus. No que eu e você temos acreditado? O que eu e você temos confiado? Nós estamos vivendo num momento, num mês especial. Talvez muitos de nós nem sabemos o que é. Nós estamos vivendo um setembro amarelo. Talvez você não saiba, mas é um mês em que o mundo criou para prevenir o suicídio. O que eu e você temos feito para prevenir um suicídio? Eu e você, nós temos a palavra de Deus. Ei, tem pessoas que confiam em ansiolíticos, confiam em remédios antidepressivos e, infelizmente, não tem ninguém para falar para essa pessoa: ei, você tem que acreditar em Jesus Cristo. Qual é o nosso papel nessa sociedade? Pessoas, eu não sei se você sabe, mas no Brasil, 13 mil pessoas cometem suicídio em um ano. No mundo, 1 milhão de pessoas cometem suicídio num ano. E você tem a palavra de Deus aí dentro. Mas, voltando aqui, talvez você tenha a palavra, mas ainda não tenha despertado em você a confiança que você precisa ter. E essa noite eu creio em nome de Jesus que você vai sair por aquele portão, por aquela saída, sabendo em quem você precisa depositar a confiança. Glória a Deus. Paulo, ele diz assim: sei em quem tenho crido. Em 2 Timóteo, ele já tinha passado pelo processo da conversão, ele já sabia. Só que antes da conversão, ele não sabia de um monte de coisa. Uma das coisas que Paulo não sabia, que ele teria um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E eu preciso que você abra Atos 9, versículo 3. Ou que você só anote para eu ganhar um pouco de tempo. Mas preste atenção na minha leitura. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Diante do que prontamente respondeu: eis aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Versículo 13. Todavia replicou: o Senhor tem ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. Esse é o momento em que Paulo ele tem um encontro com Jesus. Paulo, antes da conversão, ele não sabia que ele teria esse encontro. Eu não sei se todos aqui já passaram por um encontro com Jesus. Eu passei. E eu fui tremendamente mudado, tremendamente impactado. Eu ainda tenho restícios daquele encontro. Mas para Paulo foi fundamental. Ele ficou cego. Jesus, a luz de Jesus brilhou em Paulo. E a vida dele mudou. Tanto é verdade que a partir daquele momento, de Saulo, ele passa a ser chamado de Paulo. Será que o encontro que eu e você tivemos com Jesus foi suficiente para mudar o nosso nome? Não é que quando eu me encontrei com Jesus de Hugo, eu passei a me chamar João, não. Quando eu digo de mudança de nome, a Bíblia é bem clara. É mudança de caráter, é mudança de vida. Será que quando Jesus brilhou na minha vida, eu mudei de vida? O meu caráter foi transformado? E a mesma pergunta eu faço para você aqui nessa noite. Será que quando Jesus te encontrou, foi suficiente para mudar o seu caráter, mudar a sua atitude? Mas ei, eu não estou pregando aqui para que, não, a partir daquele momento não teve mais pecado. Eu sei. Eu cometi erros também, depois que eu me encontrei com Jesus, cometi. Eu creio que você também cometeu. Mas essa luz, ela precisa mudar o nosso caráter. Sabe, a partir do momento em que você tivermos esse encontro, ou a partir do momento daquele encontro, todas as vezes que você cometeu um erro, o Espírito Santo bradou no seu coração: não é esse o Hugo. Você sabe do que eu estou falando. Mas Paulo, ele não sabia que ele ia ter aquele encontro. Talvez você também não sabia que quando você se convertesse, você iria se encontrar com Jesus. Ou talvez você que está aqui ou está me assistindo ainda não teve esse encontro com Jesus. Mas eu creio em nome de Jesus que logo você terá. Aleluia. E esse encontro ele precisa de mudar a sua atitude, mudar o seu caráter. Esse encontro precisa ser suficiente para que todas as vezes que você pense em cometer algo errado, o Espírito Santo fala: ei, não é por aí. Paulo também não sabia das viagens missionárias que ele faria. Lá ainda em Atos 9, 15, 16. O que a palavra de Deus está dizendo? Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido
a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Paulo não sabia que após a conversão dele, ele precisaria realizar algumas viagens missionárias. Talvez você também não sabia que após a sua conversão, você levaria a palavra de Deus na onde você fosse. Eu jamais imaginei que lá em 2013, quando eu passei pelo encontro com Deus, eu jamais me imaginei trazendo a palavra de Deus. Que hoje nós estamos fazendo, eu creio que seja uma missão também. E você? Paulo não sabia que seria apedrejado em Listra, lá em Atos 14. Em Atos 14 conta a história de um momento em que havia um jovem paralítico. E Paulo ele estava ministrando e ele percebeu que aquele jovem paralítico estava fixamente olhando para Paulo, para a pregação de Paulo. Então Paulo ele percebe que aquele jovem, ele tinha confiança para ser curado. Então Paulo ele disse assim: você levanta e anda. E naquele mesmo instante aquele jovem foi curado. Só que ele estava em uma cidade pagã. E aquelas pessoas que estavam ali acreditavam que Paulo e Barnabé eram deuses. E eles deram nome para Paulo. Para Barnabé deram o nome de Zeus e para Paulo de Hermes. Então aquele povo que estava ali resolveu fazer sacrifício para aqueles deuses. Quando Paulo ele falou: não, eu não sou um Deus, eu sou homem como você, não faça isso. E aquelas pessoas estavam tão acostumadas em dar sacrifícios para esses deuses, que não respeitaram nem o que Paulo estava dizendo. E, resumindo a história, ao invés de acreditar em Paulo, eles apedrejaram Paulo. Queridos, talvez a minha confiança em Jesus Cristo e a sua confiança em Jesus Cristo não vai te levar para lugares altos, talvez te leva para um apedrejamento. Mas apesar disso, eu e você precisamos crer em Jesus Cristo. Apesar disso, eu preciso dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Apesar das dificuldades que eu e você tem vivido, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não sabia que depois da conversão dele, ele sofreria naufrágios. Em Atos 27 relata isso. O momento em que Paulo está numa embarcação e começa a ter algumas tempestades, e Paulo avisa: olha, acho melhor não prosseguirmos, porque eu acredito que se nós prosseguirmos, nós iremos naufragar. Mas mesmo assim o capitão daquela embarcação disse: não, eu confio, e nós já fizemos uma votação e nós iremos fazer o nosso caminho. Eles contrariam a vontade de Paulo e prosseguem a viagem. Porém chega um determinado momento que aquela embarcação realmente ela sofre com as tempestades e o barco naufraga. Só que apesar disso, Paulo ele diz assim: ó, nós estamos aqui, vocês não acreditaram em mim. Eu falei que essa embarcação não ia fazer o caminho normal dela, mas mesmo assim vocês teimaram e foram.
Mas apesar disso, ninguém morrerá. Apesar disso, nem um fio de cabelo sequer de algum marinheiro cairá. Basta fazer o que eu disser. Só que chega um determinado momento em que alguns marinheiros percebem que aquela embarcação, aquele momento está muito difícil, e eles tentam pegar um bote salva-vidas e sair daquela embarcação. E Paulo falou: não, peraí, não faz isso. Não faz, nós precisamos ficar na embarcação. Se vocês saírem, vocês morrerão. Fiquemos juntos. Então, a tempestade passa, existe o naufrágio, só que ninguém morre. Ninguém, conforme Paulo havia dito. Mas não era a força de Paulo, não. Paulo sabia em quem ele cria. Paulo não era poderoso para fazer nada, mas ele cria em alguém poderoso. Essa noite não é para você sair daqui dizendo que Paulo era o cara, não. É para você sair daqui sabendo que, assim como Paulo cria em Jesus Cristo, eu vou crer em Jesus Cristo, apesar de todas as dificuldades que tiver. É para isso, é para eu aprender com Paulo e fazer como ele fazia. Paulo, ele confiava em Jesus. Em Filipos, no cárcere, não sabia o que aconteceria lá em Atos 16. Existe um outro momento da história de Paulo. Ele chega em uma cidade e tem uma jovem que ela adivinha por meio de demônios. Então Paulo, ele chega naquela cidade, expulsa o demônio daquela menina, e as pessoas que estavam ali, as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela menina, elas diziam assim: ei, esse cara, ele tirou o nosso ganha-pão. O que nós vamos fazer com ele? Vamos dar um prêmio para ele? Naquela outra cidade queriam fazer sacrifícios em homenagem a Paulo. Aqui não. Paulo, apesar de fazer uma coisa positiva aos nossos olhos, que é expulsar o demônio, para aquela pessoa, para aquelas pessoas era algo negativo. E sabe qual que foi o prêmio dele? Prisão. Paulo, depois que ele estava naquela prisão, ele não sabia o que iria acontecer, mas mesmo assim, ele chama o seu amigo Silas e começam a adorar, a louvar. E então as muralhas caem. Glória a Deus. Paulo sabia em quem ele acreditava. E eu e você. Segundo a Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler desde o 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Ele sabia, aqui ele já sabia, que o momento dele já finalizaria. Olha então o que ele diz no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor,
justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, ele já sabia, nesse momento ele já sabia que a prisão de Roma era o último estágio da vida dele. Era aquele dia que eu acabei de ler lá em 2 Timóteo 1,12. Sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo lhe diz assim também no versículo 12: estou certo de que é poderoso para guardar. Existe umas traduções que diz depósito. E se na minha Bíblia tem algumas mensagens aqui de rodapé, alguns ensinamentos de rodapé, e diz que Paulo ele usa esse termo de depósito, que é um termo bancário, um termo financeiro, porque eu e você muitas vezes não conseguimos entender o que é essa confiança, mas quando fala de dinheiro, muitas vezes as pessoas entendem, porque quando eu entrego dinheiro para alguém, parece que eu confio naquela pessoa. Então, por isso que em algumas traduções aparece o termo depósito. Mas para eu e você entendermos o que Paulo está dizendo, estou certo que é poderoso. A gente consegue mensurar o poder de Jesus, o poder de Deus? Em Gênesis 15, 5, Deus ele chama Abraão para fora da tenda e diz assim: se você consegue contar as estrelas do céu, a sua descendência será como elas. Se você consegue. E o meu Jesus era diferente. O meu Jesus, ele criou as estrelas do céu. E o meu Jesus, ele sabe o nome de cada uma delas. Esse Jesus não é poderoso? Ei, o meu Jesus, ele tirou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha. Ele livrou Daniel da cova de leões. E Paulo não poderia dizer que ele depositava toda a confiança naquele Jesus. Ei, você pode depositar a sua confiança nesse Jesus, porque ele é poderoso para mudar qualquer situação. Qualquer situação. Aleluia. Eu creio, aleluia. Glória a Deus. O meu Jesus, ele tudo pode. Em Mateus 28, 18, olha só. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade no céu e na terra. O que esse Jesus não pode fazer? Ei, toda a autoridade. E ele diz ainda em 2 Timóteo, até aquele dia, Paulo, ele desprezou sua posição social e riqueza por amor a Cristo. Em Filipenses 3,7 diz assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Paulo, ele tinha uma vida social fantástica. Ele era rico.
ele era poliglota, falava várias línguas, mas ele deixa tudo isso para trás por causa de Jesus. Ele depositava sua confiança em Jesus e ele sabia que a sua salvação estava segura nas mãos de Jesus. João 10:28, olha só. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Queridos, a sua salvação está na mão de Jesus Cristo. E ninguém tem poder para arrancar. Será que eu posso depositar essa confiança em Jesus? Será que eu e você estamos confiando em Jesus? Assim, igual Paulo tem confiou um dia. Eu vou repetir. Eu trouxe, o Espírito Santo de Deus trouxe essa mensagem não para você acreditar que Paulo era o cara. É para você se apoiar no que Paulo fez. Eu creio em nome de Jesus que a sua confiança vai ser diferente a partir de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu comecei essa mensagem dizendo que o bombeiro, ele acredita no seu material. Só que Paulo, ele acreditava em Jesus. Existem muitas pessoas, eu não vou dizer nem lá fora, e às vezes até entre nós, que precisam dessa confiança. Qual que é a resposta que eu e você temos dado? Você tem confiado nos materiais? Você tem confiado no seu carro, na sua casa? Eu e você precisamos acreditar em Jesus Cristo. Ele tem poder para mudar qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que entre nós existem pessoas que precisam levar essa palavra para alguém. Essa palavra é a contribuição que o Espírito Santo de Deus me deu para dar uma resposta para o Setembro Amarelo. Essa é a minha resposta, a minha contribuição. Qual que vai ser a sua contribuição? Quando alguém te procurar e falar: ei, eu quero me matar. Qual que vai ser a sua contribuição? Hoje, você tem uma porção da palavra para dar a resposta. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, grava isso. Eu sei em quem eu tenho crido e Ele é poderoso. Aleluia. Guarda no seu coração. Talvez você não se lembre
de grande parte das coisas que foi ministrado aqui nessa noite. Mas esse versículo, esse capítulo, você precisa guardar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para mudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez, quando eu estava ministrando, veio alguém na sua mente. E durante o momento que eu estava ministrando aqui, várias pessoas vieram na minha cabeça. Eu creio que tem um propósito em tudo isso. Porque enquanto eu ministrava, veio em minha cabeça algumas pessoas que eu sei que estão tomando antidepressivos. Talvez você conhece alguém. Ore por essa pessoa. Diz assim: eu sei em quem tenho crido e eu vou levar essa mensagem para quem me perguntar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento que nós vivemos aqui. Obrigado por esse vento que conduziu essa ministração, porque eu pude sentir o Espírito Santo de Deus nessa brisa que nesse momento bate em mim. Pai, eu creio e sei que existem pessoas que precisam dessa palavra. Talvez seja alguém que está me assistindo agora, nesse momento. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus possa tocar nessa pessoa e fazer com que essa pessoa deixe de crer somente em remédios e passe a crer que Jesus é poderoso para mudar qualquer situação. Pai, que essa noite os meus irmãos que acompanharam presencialmente ou online possam guardar essa mensagem no coração e ter uma resposta para uma sociedade carente de Jesus. Pai, que essa mensagem possa alcançar mais pessoas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Como o pastor Hugo, após a sua oração no final, como que essa palavra possa alcançar mais pessoas. Como isso é possível? Através da minha e da sua vida. A gente lê a palavra.